Olá, seja muito bem-vindo ao Com LicitaCast, o seu podcast das licitações. E hoje, uma edição especial. Mas antes da gente iniciar, eu quero fazer um convite. 25% das pessoas que assistem aos nossos conteúdos não são inscritos no nosso canal. Então, eu convido você a se inscrever. Você que está acompanhando no modo estreia, já vai deixando aí suas dúvidas aqui nos comentários, que o nosso jurídico já está de prontidão para responder todas as suas perguntas. Caso você esteja assistindo fora do modo estreia, também pode deixar nos comentários, que também iremos responder todas as suas perguntas. Bruno, tudo bem, meu querido? tudo bem? Outubro Rosa aí, vale o recado também pro pessoal, né? Exatamente. Se cuidar um pouquinho, né? A prevenção é o melhor remédio. Muito bom. E hoje estaremos falando com ela, que veio lá de BH... Mineirinha, de pão tudo. De queijo. É isso, a gente vai falar aqui sobre um tema que é bastante importante, que é um propósito que nós temos aqui, inclusive, né, dessa interação do mercado e governo, mitos e verdades na busca por melhores soluções. Ou seja, tanto a nova lei quanto os profissionais que passam por aqui sugerem, e a gente vem pregando isso de fato aqui, que todo mundo ali tem que se unir, obviamente. Perfeito. Tem que ter essa interação, essa rixa que existe aí tem que ser banida, né? Porque quem sai perdendo é a população de fato, né, Antônio? Então, perfeito. E hoje vamos abordar justamente esse tema aqui, trazendo aqui o que é mito, o que é verdade, enfim, com ela. Então eu vou apresentar aqui a nossa querida convidada, Virgínia Bracarense, com mais de 15 anos de experiência e atuação no setor público. Concentra sua experiência com compras públicas, com foco em centralização e inovação, tendo participado de projetos premiados como a Central de Compras do Governo Federal, a compra direta de passagens aéreas e o TaxiGov. Foi ganhadora do prêmio Espírito Público 2019 na categoria Gente, Gestão e Finanças Públicas. É da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Governo Federal. Atualmente é superintendente da Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e professora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Coordena grupos de trabalho de aproximadamente 80 pessoas para implantar a nova lei de licitações no estado de Minas Gerais. Palestrante e autora de artigo, especialista em Direito Público pela PUC Minas Gerais, bacharel em Direito pela UFMG e Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, cursando o Master em Liderança e Gestão Pública do CLP, turma 7, membro da Rede de Líderes MLG, e membro do Instituto Nacional de Contratação Pública, INCP. Ela, para quem não conhece e quiser conhecer a Virgínia, o Instagram dela é virginia.bracarense e também o LinkedIn é virginia-bacarense. Ela também escreveu, aqui ela tem os projetos de inteligência e inovação em contratação pública, junto com a Gabriela Pércio e a Cristine Fortini, pela editora Fórum. O link vai estar aqui para você conhecer também na descrição, é um livro. E terceirização na administração pública, boas práticas e atualização à luz da nova lei de licitações. Coordenadoras Cristina Fortini e Flávia Paim, editora Fórum também, o link estará também, outro livro para você. E hoje falaremos sobre interação no mercado e governo, mitos e verdades na busca por melhores soluções. Acrescento no currículo dela, também é professora do Com LicitaGo, estará ali no nosso... já está disponível a série dela também, para você consultar. Virgínia, seja bem-vinda ao Com LicitaCast. Obrigada, Bruno, Antônio, muito bom estar aqui. Ufa, né, no tamanho desse currículo. Perguntei se sou eu nesse currículo, né? Eu vou até molhar o bico agora. Mas é muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite para a gente falar desse assunto importante. Acho que tem mais mitos aí no meio e a gente vai desbravar e derrubar alguns. Muito bom, muito bom. Vamos começar pelo primeiro, então. A gente tem aqui, a administração pública. Ela pode, de fato, dialogar com o mercado para definir uma solução que será adquirida. Talvez o pessoal pense, poxa, mas eu não posso, porque
eu sou servidor público, e aí, poxa, se eu chamar um Aquele fornecedor... medo, né? O que será que vão pensar? Ah lá, vão o pensar pregoeiro em mim, andando junto com o fornecedor. ele é meu preferido, e aí vão Né? começar a criar histórias, então é melhor deixa eu ficar no meu canto aqui, Né? e Quero eu vou definir distância. internamente, porque eu quero evitar esse... Mas esse servidor, ele pode convocar ali o mercado ou empresas para poder entender ali a realidade ou buscar uma solução? Bruno, eu não diria que ele pode, eu diria que ele deve. Boa. Né? Porque o que a gente tem essa é um dos primeiros mitos, essa imagem muito errada na administração. Que sou eu do lado de cá público, o fornecedor do lado de lá privado. E a gente só tem interesses, né, opostos em relação àquela contratação. E a gente vem percebendo que a administração ela não tem resposta para aquilo que ela precisa comprar. Boa. Eu sei entender o problema que eu tenho. Então, eu preciso me relacionar com o mercado porque vai me apresentar uma nova solução, uma nova tecnologia. Então, essa proximidade, ela é fundamental. Lógico, a gente tem que tomar os cuidados para manter um processo, né, que seja isonômico entre todo mundo. Então, vão ter várias ferramentas aí para que a gente pode se valer delas, mas não ter esse contato é totalmente comprometedor para a qualidade do que a gente vai comprar. A administração fica ali desenhando, escrevendo na minúcia a solução que ela vai comprar, sendo que às vezes ela nem sabe se aquilo que ela está escrevendo existe, né? Então já é um problema que a gente vê e me marcou muito uma vez uma conversa que eu tive numa experiência, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a experiência francesa e o diretor de compras de lá falou assim: o nosso bom comprador é o comprador que sabe conversar com o mercado. Eu falei assim, nossa senhora, o nosso bom comprador é o comprador que sabe a lei, né? Só, mais nada. Verdade. E aí ficou essa questão para mim, eu acho que esse é um passo que a gente tem que derrubar esse mito, quebrar esse paradigma e fazer essa aproximação. E, Virgínia, você falou sobre instrumentos ali, procedimentos e tal. Quais seriam esses aí para que, no caso, o servidor público ele possa, de fato, dialogar ali de forma mais transparente, por exemplo, ali com o mercado, sem ter esse receio, né, Antônio? O Antônio também é servidor público, né? Acho que você já teve esse tipo de experiência. Pô, será que eu posso? Será que eu não posso? Em algum momento você já questionou isso também, né? Com certeza, com certeza. E isso já é cultural, né? O servidor, quando ele se depara, né? O fornecedor quer conversar e tal, ele já fica com aquele receio, eu não vou receber, eu não vou ali, não vou aqui. E isso é prejudicial, né? Hoje a gente percebe o quanto isso é prejudicial e a própria legislação já traz dentro dela elementos para quebrar isso. Então, a gente já começou ali no passado com a contratação integrada e semi-integrada, né? E agora a própria nova lei, ela traz 2 dispositivos para isso, mas não vou dar spoiler, porque iremos falar sobre eles. Por gentileza, então, Virgínia, quais seriam esses mecanismos ali, instrumentos, enfim, para que ele possa dialogar? Perfeito. Acho que para falar dos instrumentos, vamos lembrar um pouquinho as etapas do processo de contratação, Perfeito. né? Então, a compra mesmo começa lá na tal da fase preparatória, fase interna. Então, quando a administração está detalhando ali o seu problema, a gente vai fazer, por exemplo, um levantamento de mercado. Ele pode ser feito... Pode ligar, gente, para o fornecedor, pode mandar e-mail, pode fazer reunião. Obviamente, os cuidados são: registra uma ata de reunião, não faz a reunião só você com o fornecedor, porque isso não é nem bom só para preservar o servidor. É para o fornecedor também, né? Porque o pessoal, como o Bruno colocou aqui, chega, tá lá. Já está direcionando qual vai ser a solução depois para aquele que está conversando. Eu tive um caso desse, né? Que a gente fez um projeto que depois o fornecedor falou assim, mas você fez reunião de portas fechadas. Eu falei, não, a porta estava aberta. Não estava fechada, tem as atas, está dentro do processo. Então, esse é um primeiro canal que nós temos. Pode chamar, pode fazer reunião. A outra, a 8666 falava para a gente muito da audiência pública. Só que a audiência pública era um processo assim, extremamente moroso, porque estava associado com compras de altíssimo valor. O que a gente começou a ter aí? A consulta pública. Então, você abre uma consulta pública que ela não tem aqueles marcos temporais de antecedência, X dias úteis antes do edital publicar, o edital só pode sair, né, depois de um determinado momento. Então, a consulta pública é você sinalizar para o mercado, gente, eu estou pensando isso aqui. Coloca sugestões para mim. O que você acha? E não só para o mercado, para o cidadão também. Boa. Então, esse é um outro mecanismo que a gente tem. E vão ter outros, chamamento público que você pode colocar. A gente começou até agora uma iniciativa que eu acho muito sensacional, que é a administração colocar desafios
na praça, né? Vamos dizer assim, para que os fornecedores, às vezes pequenas empresas, startups, olhem e falam, eu vou te apresentar um projeto, uma proposta de como resolver esse problema. Então, é um canal super interessante e que você vai colocando esses passos, né? Esses tijolinhos aí ao longo do caminho de que eu não estou conversando com o fornecedor A, B e C porque eu prefiro ele. Não, eu estou conversando com todo mundo que, em princípio, eu identifico que pode ser um parceiro na solução do meu problema. São alguns dos que a gente tem, né, por aí. Muito bom. Legal. E assim, Virgínia e Antônio, né? A gente está falando muito da iniciativa, no caso do servidor, ir até ou buscar o fornecedor. E se o gestor público ele não toma, né? Ele não dá o primeiro passo, né? Ele é tímido, né? Ele fica ali retraído, né? E aí o fornecedor, poxa, você não chegou em mim até agora, então deixa eu tenho uma solução para você. Eu posso chegar de livre e espontânea vontade e falar, olha, eu tenho aqui uma solução. Estou vendo um problema, tenho aqui uma solução. Até mesmo como cidadão, né? Eu enxergo uma possível melhoria ali. Eu posso chegar até esse servidor ou até essa prefeitura ou órgão sem ser convidado ou convocado? Com certeza pode. É outro que eu falaria que deve, né? Porque é justamente a gente ir criando essa camada que ela é permeável, né? Entre um ator e outro. Então, o fornecedor, por exemplo, pode, olha, eu quero marcar uma reunião, uma agenda para te apresentar um produto, para poder te falar sobre um projeto que eu estou desenvolvendo. É lógico, né, gente? Não vamos ser ingênuos. Quando eu tenho um fornecedor, né, trazendo uma proposta para a administração, ele tem um interesse ali na questão também de futuramente poder estabelecer uma relação, né, contratual com a administração. Legítimo. Do mesmo jeito que a administração também vai receber, porque ela tem um interesse e talvez uma necessidade futura que precise daquela solução. Então, o fornecedor, ele pode sim, deve fazer esse contato. Uma iniciativa também que eu vi que é bem interessante, e aí fica, né, até de sugestão, é a Companhia de Energia do Estado de Minas Gerais, ela tem no site dela um espaço de levantamento de mercado constante que os fornecedores podem ir lá e colocar suas propostas, sugestões de solução. Então, vira um canal aberto para você ir captando soluções que o mercado tem. E também é um meio de você tirar essa coisa do tal de fiz reunião de porta fechada, né? Ah lá, recebeu só fulano. Porque Por que ninguém me convidou? Não é? E aí o fornecedor também tem que ter isso. Gente, vamos ter essa iniciativa também. A administração tem esse ponto que a gente tem que colocar mesmo, que é um tanto crítico. Nós somos, de certa forma, passivos. A gente vai procurar a solução quando precisa. Sendo que, às vezes, a solução está ali, não que ela vai determinar uma necessidade ou um problema nosso, mas ela vai despertar e falar assim, olha, isso aqui não é que funciona ou pode atender aquilo que eu estava pensando lá atrás. É uma inovação, é uma boa prática. Então, eu acho que havia, assim, é uma mão e uma contramão que é muito saudável da gente estabelecer. E, Virgínia, uma forma de o órgão público... Porque, às vezes, na cabeça do servidor, ele olha e fala assim, mas calma, do nada essa pessoa veio aqui, ela me propôs um negócio e, de repente, eu vou fazer uma licitação com isso. Gente, dentro da nova lei tem um PMI. O que pode acontecer? A Virgínia chega aqui e ela desperta algo e diz assim, olha, acontece isso assim, assim, não acontece? Eu tenho uma solução aqui, vocês não querem ver e tal. Às vezes, eu olho e falo, será que eu vou... Vamos fazer o seguinte, eu vou lançar um PMI com esse problema que você está me apontando que realmente é verdadeiro. E aí você vem e apresenta a sua solução. E outros vêm e apresentam também a solução. E aí, neste contexto, eu posso encontrar o melhor e aí fazer uma licitação futuro. Lembrando que no PMI não é já propriamente dito um processo licitatório, é um procedimento auxiliar que pode vir a ser uma licitação. Então, o que pode acontecer? Eu faço o PMI, a Virgínia me apresenta, às vezes eu olho e falo, não, legal, Virgínia, vamos colocar isso no projeto básico e fazer uma licitação. Ou se não faz sentido, eu tenho realmente isso, mas essas soluções apresentadas não fazem sentido, pelo menos nesse momento ou neste contexto. Então, existem ferramentas para eu fazer isso de forma legal, transparente e com segurança jurídica. Isso mesmo. Muito bom. Antônio deu um spoiler já, né, do PMI, mas tudo bem. E eu acho que só destacando esse ponto, né, Antônio, assim o PMI, a gente falou que da audiência, da consulta pública, são ferramentas e instrumentos que a lei coloca para quê? Para a gente ir tirando essa
perspectiva errada de que você está enviesando a decisão ou a solução que vai ser contratada. Boa. Então, eu sentei e fiz uma reunião contigo, conheci o teu produto. Depois sentei e fiz uma reunião e conheci o produto do Bruno. Gente, a partir desse contato, eu consigo desenhar essa solução ou reconhecer, eu não consigo desenhar a solução. Então, eu vou botar o problema na praça, né? Perfeito. E a partir do momento que eu boto em consulta pública, eu estou abrindo espaço para quem não conversou comigo naqueles momentos anteriores colocar suas sugestões. Então, são formas da gente trazer os princípios e objetivos que a legislação, né, nos coloca, que é a imparcialidade, a impessoalidade, a isonomia. Então, você vai, né? Você converge e diverge até ir achando a solução que vai melhor atender. Ah, legal. E o nosso, lembrando, não falamos, mas temos mapa mental. Assim que ele tiver já no jeito, a gente já vai colocar por favor, vocês. porque ele tá muito bonito. Eu quero mostrar ele aqui na tela, então, o editor. Que isso, Virgínia, cara. todo episódio, a partir dessa temporada que a gente tá trabalhando, né? O pessoal vai receber ali um mapa mental de acordo com as dicas que você e o Antônio aqui falarem aqui, tá, né? Claro, eu vou melhorar, tá? Prometo melhorar aqui claro. longo Mas do... já tá ficando lindo. Mas tá ficando bonito, não tá? Ficando lindo. Eu gostei. Botou por rosa ali. Temática, né? né? Tá ficando Muito bom. bom. A gente vai prometer falar numa ordem clara, viu, Bruno? Para o mapa não ficar assim, bem um mapa mesmo e não a confusão mental, né? Boa. Não, então assim, ó, até pra gente poder dar sequência, então, as nossas perguntas ali e seguir com a coerência, né? O que a administração pública ela pode fazer para melhorar a sua relação com o mercado? Esse é mais um mito, né, também, né? Eu considero aí que eles, né? Como que ele pode superar essa barreira? Boa. Eu acho assim, um primeiro ponto nós estamos falando aqui que se eu tenho um mito, isso está dentro das pessoas e elas entendem que esse é um comportamento, né? Gente, eu vou correr um risco aqui que vai ter alguma Gabriela vendo a gente, né? Mas aquela, né, a síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, cheguei aqui, todo mundo me falou, não conversa com o mercado, não pode, errado, né? Chave de cadeia, para você e para ele. Então, acho que a gente começa aí, é uma gestão da mudança de comportamento, de cultura, de entendimento. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo, e um primeiro ponto assim, para dentro e para fora. Para o fornecedor, para ele entender que aquele é um canal que ele pode explorar, mas também para o servidor ter essa tranquilidade e essa segurança de que ele pode dar aquele passo. Boa. O segundo que eu diria é a gente capacitar as pessoas para elas saberem fazer esse processo. Excelente. Né? A gente não está ali, eu vou lá, encontrei Antônio, vamos ali tomar uma e vamos conversar da sua solução, né? Vai ser a gente vai conseguir desenhar um projeto muito melhor assim? Não, então, trazer uma capacitação, eu não estou falando só capacitação técnica, então, mas tem que ter esses mecanismos legais que nós estamos colocando, o servidor e o fornecedor têm que entender quais são esses meios. Quer ver um exemplo? Se o fornecedor não sabe que tem, por exemplo, a questão da consulta pública e da audiência, ele poderia requerer e falar assim, olha, você está fazendo só reunião fechada. Eu vou, por exemplo, depois que sair o edital, vou impugnar esse processo porque você não deu uma publicidade, você não envolveu, você fez um processo muito célere. Então, saber desses mecanismos do lado do fornecedor e do lado do servidor é fundamental. Então, a capacitação no nível técnico. Mas quando a gente fala de competência, a gente tem a parte das habilidades, né? Então, é saber conduzir uma conversa dessa, né? É saber, por exemplo, na parte de negociação, como que eu faço uma negociação? Boa. Né? Porque a gente está falando muito aqui lá da fase inicial só de encontrar a solução, mas uma relação também de negociação, não estou falando nem a negociação lá do menor preço durante o edital, durante a disputa, é a negociação da construção da solução. Boa. A gente tem uma dificuldade ainda das pessoas de saberem conduzir e orquestrar, né, essa relação. E também isso do lado do servidor, do fornecedor. Então, o que eu vejo? Nós precisamos municiar mais as pessoas de ambos os lados. E vou trazer um terceiro ator para essa relação, tá? Que são os órgãos de controle. Porque a gente está falando aqui só servidor que faz a compra e o fornecedor que está relacionando. E lá fora o pessoal, né? Olha o mito. Não pode porque o controle não deixa. Gente, quem nunca ouviu isso? Não pode fazer isso porque o controle não deixa. Aí você fala assim, me mostra onde está escrito que não pode. Mas esse é o padrão, é duas coisas que a gente Não fala. é? Primeiro, o jurídico não deixa, o segundo,
o controle, o Tribunal de Contas, controle interno, não deixa. Então, não Justamente. posso fazer. Depende se você quer usar o Zap, né, na sua jogada ali, qual é a carta que você vai usar. Se você está num momento Né? crítico, você vai tacar direto no Tribunal de Contas. Lógico. Aí é outro ator que a gente precisa trazer para essa relação e ir mostrando para ele. Na verdade, a gente já tem alguns tribunais que já são bem avançados nesse entendimento. O Tribunal de Contas da União é um, que percebe o lado saudável e necessário dessa relação, mas para ele também entender, gente, aquela relação que está acontecendo ali, na verdade, ela é para alcançar a finalidade maior, que é a compra eficiente. E vai passar, então, por essa sensibilização e essa interação e esse equilíbrio entre a atuação das outras partes. Antônio falou do jurídico, né? Que é outro ator. Por que o jurídico só fica lá esperando o processo chegar na área dele? Não vem antes para a discussão? E aí, esse trabalho, né, de articulação, de envolvimento, vai passar, por exemplo, pela alta administração. Quando a gente está falando de governança, gente, governança vai falar de diretrizes. A governança vai falar como que eu faço o relacionamento entre partes interessadas. Perfeito. Os 4 atores que a gente falou aqui são partes interessadas nesse processo. E vão complicar o mapa mental lá do Bruno, né? Vai ter que dar uma puxadinha Né? assim para lá, para colocar mais um bonequinho. O cidadão também, que ele tem que entender como é que esse processo acontece. A compra pública não é um assunto da área de compras, não é um assunto da área jurídica, não é um assunto da área de controle. É um assunto de todo mundo e eu acho que esses são caminhos que a gente tem. Só quando eu conheço, que eu sei criticar, que eu sei sugerir, que eu sei apontar se tem uma coisa errada ou se aquilo realmente está certo. Isso é verdade, isso é verdade. Legal, né? importante. E o que uma muito... quebra- Ih, peraí, Epa! que é isso aí, ó? Chegou, Que hein? susto do caramba, meu! Eu chego assustando mesmo. Que eu sou isso, assim. cara? Bem-vindo, É loucura, Fábio. como que Ô, tá? Fábio, tudo Que bem? Tudo Loucura, ótimo. cara. Eu vim correndo do Rio de Janeiro pra cá. Olha, tudo bom, Virgínia? Ih, Tudo bom, maravilhosa. Fábio? Como que tá? Tudo ótimo, É um agora prazer te contigo. conhecer. Ih, belezura, que isso? Cadê o Olaf? Não veio contigo, não? Ih, não vem, só vem eu. Que eu já vim então correndo, deixei vou todo mundo pra aceitar. trás. Vou- Vim correndo, menina. Olha só, que hoje tem carro, hoje tem tudo. Você vai contar uma historinha pra mim já, coisa rápida aqui. Vamos, ó, Chegou no estilo acelerado. Fábio Pochá. Chegou Tem que ser assim. acelerado. É isso aí. Tem que ser Bem-vindo, assim. Fábio. Seja bem-vindo. E a Alcal, para quem não conhece ainda, né, é a nossa central de atendimento ao licitante. Licitante. Isso aí, ó. Então temos uma dúvida aí. Por gentileza, fica à vontade, Fábio. Obrigado, tem uma dúvida aqui que eu já vou rapidinho aqui, que tá ligando aqui. Ih, alô, Judite. É a Judite? Alô? Ih, capa, é a Judite. Ô, Judite, qual que é a sua dúvida, querida? Não, depois, Judite, depois, Judite, depois. Isso. Tá, toda só dúvida. faz a pergunta, Judite, que ela responde. Isso. Isso. O que o mercado pode fazer pra melhorar a sua relação? Tá ótimo, vou passar pra... Judite. Tá bom, Judite. Tá ótimo. Tchau, Judite. Tchau, Judite. Tchau, Judite. Tchau. Ih, rapaz, tá ótimo. Olha, até me estressou aqui um pouquinho, a Judite. Ela Dessa vez foi a perguntou... Judite que te encontrou. A Judite aqui já tava meio preparada que ia ser Judite. Ficou me ligando 10 vezes. Eu só desligando. Agora tem que atender, né? Né? Agora tinha que atender. Agora foi a vez. Ela fez a pergunta como que é o que o mercado pode fazer para melhorar sua relação com a administração. Boa. Boa, hein, Judite? Acho que Judite ficou estudando essa aí um tempo. pra Ela é maravilhosa. pegar a gente, né? Vamos lá, Fábio. O que eu acho que o mercado pode fazer? Primeiro, né? Entender que ele vindo conversar com a administração, por mais que ele tenha o interesse dele na relação comercial futura, ele tem um dever e um compromisso da construção da melhor solução. Porque a gente está falando que a compra pública é para o interesse público. O fornecedor está dentro desse interesse público, né? No fim das contas, ele também é o cidadão que a administração vai pagar depois a compra pública. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é o fornecedor também entender, o mercado entender que ele tem parceiros ali dentro. Por mais que ele esteja concorrendo com outro, é saudável e necessário que a gente tenha essa multiplicidade de atores, né? Do lado de lá, que eu vou dizer assim, do balcão, vindo se relacionar com a administração. Ai, Virgínia, mas que visão, né? Você está vendo o mundo por uma lente rosa, né? Quem que vai ficar indicando o colega para ir lá conversar? Não, mas é necessário. E ter até, às vezes, a participação de múltiplos desses fornecedores desse mercado dialogando com a administração. Porque é nessa composição de ideias que a gente vai sair com uma melhor solução. Esse é um ponto. O outro que a gente estava falando aqui antes de você chegar, Fábio, que era a questão da capacitação. Será que do lado de lá, os representantes do mercado e do fornecedor estão entendendo como que ele pode se relacionar com a administração?
Essa é uma outra questão. Boa. E eu vou falar só uma terceira, que a gente já teve uma situação dessa, que a gente estava lá numa reunião com vários fornecedores, tentando mostrar, olha, eu estou querendo inovar, eu estou vendo que tem um jeitinho de eu fazer diferente, e o fornecedor estava lá super resistente, falou assim, não, gente, não dá para fazer, eu não tenho essa solução, e você olhando, gente, está ali no teu portfólio, tem a solução. Então, por que não também o mercado entender que ele precisa adotar novas práticas, que ele tem que evoluir, a administração passa aí 20, 30, 40 anos contratando o mesmo modelo, mas a inovação que eu público precisa fazer é a inovação também que o mercado precisa fazer. Então, ele melhora também a comunicação dele com o público quando ele entende que ele também tem muito a desenvolver e evoluir. Perfeito, Ju. Essa foi a Virgínia. Que isso? Maravilhosa. Essa aí, ó. Ele Isso? veio pra assustar. Ele Não, veio, ele não, veio, ele né? chegou, me assustou, agora te assustou. Eu acho que essa ele é. veio Eu de tô controlada. propósito. Eu tô controlada. Eu acho que Foi- eles foi- estão combinados ali, mas tudo foi, bem. eles estão Nada, combinados. E uma coisinha rápida que eu queria saber, que você tem uma história, alguma coisa curiosa aí pra contar, qual que é? Coisa curiosa. Não, eu tenho duas, assim, Sim. que eu posso destacar. Uma que Eita. foi essa, porque eu entendi como um elogio na época, né? Mas a gente estava fazendo justamente uma reunião com vários fornecedores e o pessoal foi, olhou pra gente e falou assim, mas espera aí, vocês estão muito eficientes, muito rápidos nessa mudança que vocês estão querendo fazer com a administração. Falei assim, gente, mas peraí, eu não tenho que ser eficiente, né? Não é Por meu que papel aqui. E aí foi essa primeira coisa que eu virei e falei para esses fornecedores. Eu falei assim, mas peraí, olha como é que o nosso mundo está correndo, está tão acelerado, trazendo novas soluções. Você também devia estar sendo eficiente, mudando a sua forma de atuação. E ele ficou olhando assim para mim, ele... É verdade, né? Então já está na hora de a gente sair do papel, trazer tecnologia. Pensa, eu, administração, falando isso para o mercado. Olha o mito que a gente tem, que é a administração, que é sempre atrasada, né? Então, eu recebi como um elogio falar que a gente estava sendo eficiente. A outra foi esse de que falaram que a gente estava fazendo as reuniões de porta fechada, que foi o que a gente começou a conversar aqui, sabe? Então, assim, ela entrou e fez reunião com cada um. Eu falei assim, não, gente, mas eu sou aberta, tá aqui. A gente começou a colocar o telefone, o e-mail, de que, você quer conversar comigo? Pode Venha. mandar, marca uma reunião, a gente não tá aqui fazendo nada de portas fechadas. Aí foi interessante, que eu falei assim, menino, o pessoal, a gente querendo conversar e a galera reclamando que a gente não tá aberto para poder receber ninguém. Então, foi outra situação... Assim, hoje eu diria cômica, na época ela foi um pouquinho estressante, sabe? Maravilhosa. Virgínia, obrigado, que agora tem que Obrigada, voltar correndo, porque tem um show Fábio. ainda pra fazer. Valeu vocês aí. Manda um abraço pra Judite, Pode viu? deixar Se ela que te eu ligar vou. de Na novo. real, você falei a verdade, você tá correndo da Judite, né? Pra ela não ligar de novo. Eu Ela tá assistindo. acho. Ela tá assistindo. Ela É, tá não, assistindo. claro que Ah, não. Tem um show aí pra fazer. Obrigado, Tá obrigado, bom? Fábio. Se Valeu, cuide. obrigado você. Até a Tchau, próxima. Fábio. Conhecer, viu? Obrigada. Tchau, viu? pessoal. Um abraço. Então, Que Virgínia, isso, pra gente cara. poder acho que a grande questão sobre esse tema é o que a nova lei ela colabora para essa interação entre mercado e governo. Ela trouxe algum critério, algum item que pode ser observado para estimular essa interação? Vamos lá, Bruno. A nova lei, ela está sofrendo, né, com umas opiniões aí que o pessoal fala assim, nossa, uma lei muito grande, ruim. Falei, gente, como boa mineira, né, que sou, falar assim, ó, os limões estão aí, bora fazer a caipirinha com ela, né? Boa, boa. Ela não traz um instrumento, ela traz vários. Eu acho que falar desses instrumentos primeiro é falar de qual é a mensagem que a lei traz. Então, ela tem lá 194 artigos, é maior que 866, ok, a gente que lute com isso depois, mas a mensagem dela, além da questão da governança, é que a administração tem que, por exemplo, olhar para o ciclo de vida dos materiais, vai falar de inovação, vai falar de resultado. Então, esses objetivos, para eu alcançar, eu preciso saber articular os melhores meios. E os meios eu vou destacar alguns assim que eu vejo que a lei trouxe. Alguns não tão novos. É outro mito que a gente fala, que é uma nova lei, mas não tão nova em termos de recursos e instrumentos. Estudo técnico preliminar. Está escrito que um dos elementos é levantamento de mercado. Gente, como é que eu faço levantamento de mercado sem conversar com o mercado? Né? Então, assim, eu preciso ir lá, explicar o meu problema, entender as soluções que ele tem. O estudo técnico preliminar fala que eu tenho que escolher a melhor solução para o problema que eu tenho. Então, não vou sair escrevendo logo um termo de referência, um objeto que eu vou contratar. Construir a solução pressupõe relação, Boa. pressupõe interação.
diálogo, né? Não é monólogo. Eu, administração, fui aqui, sou genial, coloquei você, fornecedor, Vocês que lutem. minhas regras, vocês que lutem, né? Se curvem para o interesse Deus. da O administração. Deus da Não é administração. assim. Esse é um instrumento. Eu pulei que ele é até anterior, que é o planejamento de contratações anual, né? Só para falar dele, por quê? Quando a administração estrutura o teu planejamento e principalmente publiciza esse planejamento, é a forma que o mercado tem já de se atentar. Olha aquilo que ela vai fazer, olha as expectativas e necessidades que ela inicialmente considera que ela vai desenvolver ao longo do ano. Então, lembra que a gente falou? Olha como que o mercado pode, sei lá, bater na porta e apresentar uma solução. Eu já consigo antecipar as formas que eu posso me relacionar com você. O outro que a gente tem, que a Antônio comentou, é o PMI. Boa. O PMI, né, que veio já, não é novo, mas ele veio para dentro da lei, é a forma que a administração tinha lá muito na questão de obras, de colocar, gente, eu tenho um problema. Eu tenho consciência que quem sabe me propor a melhor solução é o mercado. Não sou eu ficar aqui meses e meses detalhando uma coisa que eu não vou sair do outro lado, né? Ou vou chegar numa questão que depois a minha licitação vai dar deserta, vai dar fracassada, o fornecedor não vai entender o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo. E aí a gente traz a especialidade do mercado para dentro da contratação. Eu, administração, não tenho que ter determinadas competências aqui dentro. É do lado de fora que ela tem que estar. Gente, é um mercado que está ali pesquisando, que trabalha com obras, que trabalha com tecnologia, que tem conhecimentos que para que eu, servidor, vou precisar ter aqui dentro, né? Então, o PMI é outro desse. A tal da novíssima modalidade, que eu confesso que vou ter ainda gastar, assim, ainda muitos fios brancos que vão nascer aqui estudando, que é o tal do diálogo competitivo. E ele é bem mais complexo, diferentemente, igual o Antônio colocou aqui, a PMI, né, o PMI, que é o procedimento, ele não é uma licitação, eu recebo um projeto para depois avaliar se eu vou licitar ou não, o diálogo competitivo já é a licitação. Olha o nível de responsabilidade de ambas as partes, né? Então, eu vou olhar ali e falar assim, de ambas as partes. Por quê? Porque eu estou chamando os fornecedores interessados com algumas condições já e critérios para eles poderem participar e a gente vai construir o termo de referência junto. Olha o nível de compromisso de ambos. Então, cada um tem seu interesse, né? Não vamos ser ingênuos, cada um tem o seu interesse, mas estão todos convergindo para sair do outro lado com a melhor solução. E depois vão ter todos, fornecedores, condição de igualdade de participar, né? Outra ferramenta que aí traz a audiência pública que era da 8666, ela some na nova lei. E agora só fica aquele procedimento, por exemplo, que eu falei que era a consulta pública. Olha como que fica mais fácil. Gente, é de arrancar o coração, assim, né? Tipo, você fala assim, me arranca os tubos logo do que eu ouvi isso. Quando fala assim, não vou fazer o procedimento porque ele é moroso. Falei, então agora você faz, a consulta pública é muito mais simples. Faz eletrônica, recebe contribuição por e-mail, deixa na página. A gente não faz consulta pública de legislação? Coloca o edital lá no ar, coloca você recebendo as sugestões, mas pelo amor de Deus também, servidor, né? Vai recado para o fornecedor, vai recado para o servidor. Responda. Né? Não deixa o coleguinha no vácuo, porque senão dá o feedback. Porque pensa, se eu não te respondo, não considero minimamente o que está sendo colocado, quem disse que na próxima vez você vai vir se relacionar comigo? Fala assim, ele não me ouve. Ele fala que abre aquele canal só para falar que abriu, mas só para cumprir a lei. Só para cumprir a lei. Só para cumprir a lei. Então é outro ponto. Vou destacar só mais um, senão a gente fica falando aqui, né, até. Que eu digo que é quase o meu mais novo amor na nova lei, que é a pré-qualificação. A pré-qualificação, a gente estava conversando aqui um pouquinho, assim, eu acho que ela abre um mundo de possibilidades. Quase um paraíso. Nossa, um paraíso. Quase um paraíso. É a gente saber usar bem o paraíso, né? Não acabar com ele, não poluir, não tirar ali o que ele tem de bom. Mas o que é interessante que a pré-qualificação traz? E traz a pré-qualificação de fornecedores, de serviços e de bens, né? Materiais, obras. É a administração trazer para, antes de um procedimento licitatório, as questões técnicas relacionadas ao fornecedor aquele material. Para eu colocar e falar, vou montar aqui uma grande prateleira, né, de materiais, de bens que passaram nesse primeiro crivo técnico, olha o papel que o mercado tem de falar assim, o que você está colocando aqui não faz sentido. Talvez você está exigindo uma amostra que não faz sentido, que vai gerar um ônus para o mercado. Você está exigindo um atestado que não
não tem menor necessidade. Você está fazendo uma pré-qualificação de um produto que está para sair de linha. E é um ponto que eu vejo assim, fundamental, porque a pré-qualificação ela vai trazer agilidade depois para a contratação, que é bom para o fornecedor, que vai ser um procedimento menos, né, extenso, e também vai ser menos extenso para a administração. E aí esse é um momento de interação. E ligado com a pré-qualificação, mas não se confunde, eu falei que era o último e é o último, tá dentro da pré-qualificação, tá? Não estou abrindo outra aqui, não. É o processo de padronização. O processo de padronização é a administração começar, né, a dar uma limpada no catálogo, né, de materiais, que é muito extenso, que às vezes nem ela, muito menos o mercado entende o que a gente está colocando ali. Para que eu preciso de 500 especificações da caneta de corpo transparente, sextavado, com um buraquinho do lado e a tampa? É a mesma caneta, né? Então, se a gente está fazendo um processo de padronização, o mercado tem muito a contribuir. Quem mexe com o produto? É a administração? Não. Então, é outro instrumento que eu vejo que a gente tem dessa proximidade. Agora eu vou roubar. Eu falei que era o último, mas eu lembrei de um que eu não posso deixar de fora. É o extra. É o extra, é o bônus. O bônus, é o bônus boa, que a gente boa. deixa aqui para o final. Boa. Centralização de compras. É um tema que, né, eu falo, a pré-qualificação é meu mais novo amor, mas a gente guarda uns espacinhos especiais no coração. A lei coloca lá no artigo 181. Os entes deverão criar centrais de compras. Municípios pequenos façam consórcios. Gente, centralização não vai ser varinha de condão, né? Não vai resolver os problemas da humanidade. Como a nova lei não vai resolver os problemas da humanidade também. Mas na hora que eu faço esse movimento de centralizar, eu vejo para o lado do fornecedor, e a gente pôde conversar com vários deles na época, que eu concentro com quem ele está conversando. Fica mais fácil. Quantas unidades de compras a gente tem no governo federal? Aí você multiplica isso por 27 estados e Distrito Federal por 5.570 municípios. E a centralização não é só a central, é o Portal Nacional de Compras. Gente, eu penso, o coitado fornecedor tem que hoje pesquisar não sei quantos sítios, quantos diários oficiais para saber que tem uma licitação acontecendo. Então, a nova lei traz a centralização nesse ponto que é benéfica para todo mundo. E no caso do mercado, eu vejo que isso é fundamental, mas que vocês, né, do mercado também têm um papel. Olhar se a centralização não está indo pelo caminho que não é o do paraíso, né? Nós vamos falar que é o caminho do outro lado, que é concentrar, limitar a competitividade, né? Então, é outro instrumento que eu vejo poderosíssimo que nós temos. Muito bom. Boa. Bom, tivemos uma aula aqui, né, Antônio? Como sempre, né? Como sempre, Como que bom. sempre. Fico muito feliz. Eu quero, então, mostrar o desafio que foi colocar aqui no nosso mapa mental. Eita, Então, o editor, vamos por ver gentileza. como que ele está. Nossa! Então, Antônio, que nós isso, hoje, cara? aí você vai me ajudando a pontuar, nós tivemos hoje sobre o tema interação, mercado e governo, né, mitos e verdades na busca por melhores soluções. Falamos sobre a administração pública, ela pode dialogar com o mercado para definir uma solução ali, que no caso seria adquirida. Quais instrumentos e momentos para viabilizar essa interação com o mercado, né, e o governo, o Estado, enfim. O mercado pode tomar a iniciativa, pode chamar para jantar, por exemplo. O governo, ele pode... Dependendo pode quem me chamar para Não jantar e receba aonde... presente. não e receba aonde, presente. depende. Mas ele pode tomar a iniciativa. A gente Tomar conversou... iniciativa, sim. Chamar para jantar, não. Aí, Vai ficar o meio Fábio estranho. veio aqui, ó, o que a administração pública pode fazer para melhorar a sua relação com o mercado e, por último, o que o mercado pode fazer para melhorar a sua relação com a administração. Boa. E, na verdade, agora sim, por último, né, o que a nova lei ela tem a contribuir com essa interação mercado e governo. Então, falamos aqui sobre diversos temas aqui e justamente para que você, fornecedor, para que você, gestor público, consiga ali melhorar essa relação. Foi quase uma terapia aqui, né, Antônio? Quase uma terapia. E, Virgínia, para a gente encerrar aqui, particularmente falando, eu já vi, né, mas eu gostaria que você convidasse e também relatasse a quem não conseguiu ver a sua série ainda no Conquista Gol. O que ele vai encontrar lá? O que ele vai se deparar? O nome dessa série ela foi disponibilizada em julho, o procedimento auxiliar do credenciamento, ou seja, está linkado com esse tema do podcast. Por gentileza, o que ele vai encontrar para quem que é a sua série?
que ele vai encontrar? Um procedimento. Procedimento auxiliar, para muitos, parece uma expressão nova na nova lei, mas não é, né? E o credenciamento é uma forma que a gente tem já construída aí há um tempo pela doutrina e pela jurisprudência de como que a administração pode se relacionar com vários fornecedores ao mesmo tempo para atender a sua necessidade. Então, qual que é a conexão nossa aqui, né? Mercado. Nós temos modelos aí que até hoje eu fazia licitação, que é para ter um fornecedor contratado, sendo que é melhor que a gente tenha uma multiplicidade de pessoas se relacionando, porque o interesse público vai ser melhor atendido. E servidor, gestor público, né? Olha como é que você tem aí pecinhas novas para movimentar nesse quebra-cabeça para fazer melhores processos de compras. Só um spoilerzinho, assim. Só um pouquinho, basiquinho. Quem quiser, corre lá no Gol, já está disponível. Muito bom, muito bom. E para todo mundo que acompanhou, a gente agradece aqui a participação de vocês e todas as dúvidas, lembrando, você pode mandar aqui nos comentários para quem participou no chat e participa fielmente, né? Toda semana ali, terça-feira ali, você que está participando ali, tá saindo na frente do mercado. Boa. Você que não é inscrito no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, você faça ali a sua inscrição, clica ali no seguir, ative sininhos, enfim, para que o algoritmo ele reconheça que você gosta e quer receber esse tipo de conteúdo. Perfeito. Maravilha? Tony, mais um episódio junto. Eu vou E convidar, que episódio, hein? Virgínia, para a gente encerrar esse episódio, para que você olhe para aquela câmera ali e dê o recado, tanto para a área pública, área privada, sobre esse tema, obviamente, ali, para a gente encerrar. Como que eles devem, a partir desse momento, né? Quem está na estaca zero, não tem relação nenhuma, como que eles devem iniciar esse procedimento para que seja construída ali uma relação saudável entre mercado e governo, por gentileza. Boa. Ainda bem, Bruno, que você pediu, foi a mensagem final. Achei que você ia pedir para eu cantar no final. Já tá ficando tenso aqui. Mas vamos lá, então, pessoal. Acho que a mensagem que fica é: seja você fornecedor, seja você servidor, gestor público, órgão de controle, jurídico, entender que colocar cada pessoa, cada um desses atores, só ficar dentro do seu quadrado, não é aí que a gente vai sair com as melhores compras. Então, conheça a nova lei, assista, né, os podcasts, as séries aqui para se capacitar melhor, para entender quais são essas ferramentas que podem qualificar esse diálogo e tirar, derrubar, acabar com esse mito de que partes que parecem, né, estar em lados opostos conversarem é errado, que a gente está fazendo coisas que não são republicanas, né, sendo que, pelo contrário, a interação é fundamental para que a gente tenha as melhores soluções e que a compra não seja só eficiente, que ela seja, não seja só eficaz e eficiente, que ela seja efetiva, que ela lá na ponta gere o resultado para que o cidadão, que o aluno que está indo para a escola, no ônibus escolar, né, que foi desenhado junto com o mercado, que ele chegue no seu destino, que ele usufrua dos seus direitos. E não só um processo que seja rápido e que a gente brade aí a todo canto que foi um menor preço. Não, é um processo de qualidade e que vai gerar efeitos e resultado lá na ponta. Muito bom, muito bom. Afinal e pessoal, de contas, é isso que interessa, né, Virginia? Não é só Não é? o processo bem instruído. É claro, é importante, mas o importante é o interesse público, que aquilo realmente surtiu efeito. Quando traz essa nuance para o mercado, eu confesso que eu fico até emocionado de ter isso. É quase que um sonho você ver realmente que os recursos, não só financeiros, mas todos os recursos, estão sendo aplicados na onde realmente são necessários. muito bom, muito bom. Virgínia, quero te agradecer, não somente pelo podcast, mas também por toda a entrega, a série, enfim, tudo que a gente vem construindo aí. Obrigado, volte sempre. Você arrasou aqui, teremos vários e vários conteúdos pela frente. Então, temporada 2023, 24, 25, enfim, você será sempre bem-vindo aqui ao nosso ConlissaCast. As portas estão abertas. Conlistagol, enfim, tudo que a gente inventar aqui, você vai ser bem-vindo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Vai ser um prazer, né? Primeiro, um prazer participar hoje, um prazer a gente continuar. Acho que é um propósito que nós temos que ter que... Eu falo que é levar a palavra, né? De qual é esse caminho aí de fazer as melhores compras. Então, o prazer é meu. Espero que o Fábio, na próxima vez, fique aqui mais tempo com a gente, né? Que a gente encontre Não assuste mais a gente. artistas aqui. Então, é sempre um prazer. E quem quiser lá, né, conversar um pouquinho depois também, fico sempre à disposição.
Muito bom, legal. muito obrigado. E na próxima semana teremos a participação dela, Angelina Leonês, para falar sobre plano de contratação anual, artefatos da fase preparatória e os impactos na fase de seleção do fornecedor. Também é um tema muito interessante, então não perca, participe. Semana que vem, véspera ali, Dia das Crianças, então será também um episódio muito especial para vocês. E estaremos aqui presentes, então obrigado a todos, até a próxima terça-feira. Até mais. Obrigado, Antônio. Obrigado, Até mais. Virgínia. Até lá. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau.